Salve, salve galera, se liga só, LohaCast se iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Richard, já me segue lá no Instagram, Richard_Bird. E eu tô aqui com o meu parceiro Joãozinho. Dá um salve aí, Joãozinho. Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LohaCast, tá? Hoje vamos, Richard, apresenta nosso convidado de hoje. Boa, hoje a gente tá com um parceiro aqui que faz parte do time também, mas ele vai falar sobre um livro, Out Tomorrow, que é o Luiz Manolo. Seja muito bem-vindo, Luiz, e se apresenta pra galera aí. Aloha família, bora falar um pouquinho de especulação evolucionista. Aí sim, seja bem-vindo, fica à vontade, você já é da casa, né? Já sou da casa, só tava meio afastado aí, né? Já veio algumas meio vezes. Isolado, mas a família tá de volta, né? É isso aí. Fica um Então, pouquinho. Manolo, começa aí explicando pra gente Que é esse? o que é esse livro aí, como que funciona. Cara, eu acho que antes de explicar o livro, é importante a gente falar um pouco da comunidade, né? Normalmente a comunidade de Out Morals, ela é uma comunidade que gosta muito de ciência, evolução e ficar especulando como que vai ser o ser humano daqui a um tempo, né? Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Out Morals na vida, antes de Out Morals, tem um outro livro de um francês que ele trabalhou no mesmo tema, né? Uhum. Que é esse tema de como que possivelmente o ser humano vai ser daqui a alguns milhões de anos. O nome desse livro é... Acho que é... eu não tô me lembrando agora. Mas é de um francês lá. E eu lembro que eu vi esse livro... Eu vi esse livro na Record nos anos 2000. E eu lembro que todo mundo começou a dar risada, né? Porque é muito bizarro quando você vê esse tipo de imagem. E isso ficou na minha mente. Isso ficou bastante tempo na minha mente. Aí, mais ou menos, alguns anos atrás, eu comecei a ver sobre o Out Morals. Que teve um cara libertário, que eu segui o canal dele, não tinha nada a ver com esse tipo de coisa. Uhum. E ele começou a falar, ele fez um vídeo sobre Out Morals, e eu não sei porquê, eu acabei assistindo esse vídeo. E aí eu olhei e falei, caramba, que coisa maluca, cara. E aí eu me interessei, consequentemente comecei peguei a obra, né, pra ler, pra estudar. E hoje eu criei um canalzinho lá. Eu vou tentar movimentar uma comunidade brasileira aqui, porque pelo que eu vi aqui no Brasil, tem bastante gente que curte. E tipo, é uma comunidade pequena, né? Fechada. Uhum. Mas vamos ver, né? Vamos ver se rola uma comunidade aí legal. Boa. Mas explica pra galera aí um pouquinho, qual que é o contexto desse livro? Ele fala sobre o quê? Sobre o... Out Morals é uma obra de especulação evolucionista, né? O nome traduzido seria A Todos os Amanhãs. Uhum. Ela é basicamente uma obra que ela vai contar como que vai ser a história da humanidade em 1 bilhão de anos, do ponto de vista darwiniano, evolucionista. Uhum. Falando um pouco do criador, que é o Cosman, inclusive eu sigo ele lá no Twitter, ele é um cara que é da paleontologia, que é aquelas paradas de dinossauro, e ele faz ilustrações sobre isso, né? Uhum. Esse livro, ele é obscuro, cara. O Cosman, ele escreveu esse livro em meados de 2006 ali e foi lançado só em PDF. Vai ter uma imagem aí que a gente vai colocar aqui sobre esse livro impresso, só que quem faz isso é a galera do Reddit lá que pede pra alguma gráfica imprimir, mas esse livro ele não tem impresso, é isso daí mesmo. A capa é essa mesmo. Só que quem faz esse livro aí, a galera pega e imprime, mas o Cosman nunca lançou esse livro comercialmente. Uhum. Então, aí, tecnicamente, até hoje ele continua fazendo diversos outros trabalhos, só que esse foi um que chamou a atenção, né? Boa. Aí, do que se trata esse livro, né? Vamos iniciar mais ou menos a história. A história começa basicamente com o homem na parte em que ele começa a terraformar Marte. Se a gente parar pra pensar no Elon Musk, né, das paradas que anda rolando atualmente, a gente meio que estaria próximo disso? Não sei. Porque eu nem tenho certeza se o próprio Elon Musk bota fé que na geração dele a gente vai conseguir pelo menos chegar em Marte. Eu não tenho certeza. Mas o próprio Elon Musk fica falando essa coisa de terraformar, né? Que é aquela coisa de tornar Marte habitável. Então a história começa na parte em que a humanidade... já tem a tecnologia para terraformar Marte, mas por causa de conflitos de agenda, várias outras coisas que a humanidade está achando mais necessário do que isso, demora. Só que chega um ponto em que é tanta gente no planeta e tanta industrialização que os caras falam, cara, agora chegou a hora, vamos terraformar e vamos pegar toda essa indústria que está matando o nosso planeta e jogar lá.
E aí o que acontece, né? Eles começam a terraformar Marte, pega toda a indústria, leva para lá e, consequentemente, a Terra ela consegue viver um apogeu, né? Porque toda a indústria tá em Marte, a Terra ela tirou tudo isso que pesava no planeta, o planeta começou a reviver de novo, né? E toda a indústria e todas as coisas manufaturadas, elas vinham de Marte para a Terra. Então foi o apogeu terrestre, né? Cara, só questionando assim, tempo de viagem pra vir de Marte pra cá. Então, o Marte, pelo que eu vi, quando tá alinhado, não tem um tempo tão demorado, né? É cerca de 2 anos. Então, se a gente calcular que já chegou nessa tecnologia, tecnicamente, eles já teriam naves e objetos interestelares, assim, velozes o suficiente para conseguir... para conseguir... Porque Marte não é uma coisa distante da Terra, se a gente parar para pensar. Marte, a Lua... conforme eu for contando o conto, vocês vão ver que existem coisas muito mais distantes. Mas se a gente for parar para pensar de fazer uma logística, no livro, a tecnologia já está tão avançada que é possível fazer essa logística de os produtos manufaturados serem trazidos de lá para cá e os 2 planetas ficarem se desenvolvendo, né? Uhum. Aí, o que acontece? As pessoas que moram em Marte, elas começam a sofrer preconceito. Porque os habitantes que começaram a nascer lá, depois de muito tempo, principalmente se você parar para pensar por causa da teoria da evolução, eles nascem adaptados ao planeta. Então, tipo, foi terraformado, mas a atmosfera é um pouco diferente, a gravidade é um pouco diferente, e eles nascem mais esguios. Até se tiver a imagem aí, que é a segunda imagem que eu mandei, que é a imagem do marciano, que você até falou que é o do Amaury. Mas isso. Esse cara no Cosmo lá. É um cara nascido lá, um marciano. E aí o que acontece? Começou a dar treta. Eles, assim como a América, Estados Unidos se separou da Inglaterra, né? Eles começaram a pedir separatismo. E até que chegou num ponto onde eles realmente entraram em conflito e Marte falou assim, vamos rachar tudo que a gente fornece para a Terra, só o que for essencial. E aí a Terra que estava no apogeu, né, no ápice, consequentemente perdeu toda a logística, todos os produtos que eram fabricados lá. E tipo assim, para sobreviver, os caras declararam guerra, né? Inevitavelmente, eles declararam guerra. E aí começou uma guerra entre Marte e a Terra no livro. Aí o que acontece? A guerra ocorreu, o Cosman, ele escreve que, diferente das coisas que a gente imagina nos filmes, que seriam naves, tacando lasers e tal, essa guerra, ela era totalmente autônoma. Eram só pessoas controlando robôs e, tipo, quem conseguisse controlar mais robôs autônomos e invadindo o território, consequentemente, ganharia, né? Aí o que acontece? A Terra tem uma parte dela que é tremendamente destruída, tipo, coisa de bilhões de almas mortas, e Marte também tem uma de suas luas afundadas. E aí na hora que eles veem o que realmente aconteceu, eles falam, cara, é melhor a gente fazer um acordo, vamos fazer um acordo, para que essa guerra cesse, né? Porque, tipo assim, no fim das contas, não foi bom para ninguém. E aí, o que eles fazem? Tecnicamente, essa guerra começou por causa dessa coisa do racismo, né? Do racismo. Então, eles decidem criar uma nova raça. E essa nova raça, ela tem um pouco de engenharia genética, que ela já é feita não para morar em Marte, nem para morar na Terra, mas ela é feita para explorar outros planetas e outras luas, que é a terceira imagem que eu mandei aí. Essa raça é chamada de povo estrela, Star People, né? E aí o que acontece, né? Quando eles começam a desenvolver essa nova raça, se a gente fosse fazer isso hoje, daria muitos problemas éticos, morais, religiosos, porque tecnicamente essa coisa entra ali meio que na zona de clonagem, né? Na coisa de brincar de Deus. Só que, como houve a guerra, todo mundo estava fragilizado. Tinha quem questionava
a criação do povo estrela? Tinha, mas era minoria. Tava todo mundo fragilizado. A guerra, ela acontece isso, né, rapaziada? Se a gente... A Primeira e Segunda Guerra rolou muita coisa. Principalmente lá na Alemanha, os nazistas. Essa raça, ela nasceu como? Ela nasce a partir de engenharia genética, principalmente para unir o povo terrestre com o povo marciano, formando uma nova raça com o intuito de colonizar outros planetas. Inclusive, quando ela começa a ser desenvolvida, rapidamente ela começa a terraformar outros planetas aqui do sistema solar e algumas luas, inclusive. Ela começa a já mostrar para que ela veio, né? Aí, tecnicamente, se a gente parar para ver, essa daí já é a primeira evolução humana. Não uma evolução direta, né? Porque o marciano, se você parar para pensar, ele evoluiu normalmente, né? Ele só nascia lá e, consequente, a evolução fazia ele se adaptar. Inclusive o Serjão lá, o Gordão Foguetes, ele fala que o nome dessa teoria ela tá errada. Que não era para ser teoria da evolução. Deveria ser teoria da adaptação. Da adaptação. Então, o marciano ele só se adaptou a Marte e, consequentemente, ele mudou por conta disso. O Star People, que é o povo estrela, eles foram criados de maneira sintética, né? Eles foram criados ali meio que aquela coisa da clonagem. Então já é um ser humano, né? Já é um ser humano fabricado, tecnicamente, feito para sobreviver no vácuo do espaço, em naves, feito para colonizar outros planetas, né? Mas o que tipo, se criar essa nova raça para colonizar os planetas, o que essa influenciaria na paz entre Terra e Marte? Então, primeiro que já estava todo mundo fragilizado por causa da guerra, né? Quando ocorre um ponto da guerra em que os dois lados falam que veem que só tá perdendo, ninguém vai ganhar, é necessário ter um ponto de união. Então o ponto de união ele acabou sendo o povo estrela. Mesmo que uma minoria de pessoas ainda continuasse com aquele discurso de que isso é errado, isso é antiético, nós não deveríamos criar tipo uma nova raça porque isso é brincar de Deus, esse tipo de coisa, o povo estrela acaba servindo para unir os povos e principalmente, né, aquela coisa do objetivo maior. Vamos fazer essa nova raça e vamos começar a colonizar os outros planetas que faltam. Aí o que acontece, né? O ser humano continua evoluindo e ele evolui a partir de agora, a partir do povo estrela mesmo. O povo estrela ele começa a colonizar e por muito tempo ele vai colonizando tudo o que está dentro do alcance dele. Porque ainda não tem viagem na velocidade da luz, né? Então, consequentemente, ele começa a colonizar tudo o que está aqui no nosso sistema solar. Aí o que acontece? O povo estrela, ele começa a verificar alguma possibilidade. Como que a gente poderia fazer para colonizar outras galáxias? Porque eles até dominam um pouco a velocidade da luz, mas eles não conseguem viajar na velocidade da luz. Então o que eles fazem? Eles têm a ideia de criar nanomáquinas, porque tipo assim, se a gente não consegue viajar para lá, a gente envia as máquinas na velocidade da luz para lá, e quando as máquinas chegarem lá, elas começam a fabricar o povo estrela. Então eles fazem isso. Para começar a dominar outras galáxias, outros lugares mais distantes, eles começam a fazer isso. Então eles enviam a navezinha para lá na velocidade da luz, quando a navezinha chega lá, ela começa a fabricar. E é engraçado que ele cita no livro que tem uma galera, algumas galera dessas tripulações começa a dar problema, porque quando eles nascem, eles não têm pai nem mãe, né? Sim. Eles são fabricados. E essa galera, ela começa a surtar da cabeça. Ela começa a pegar as máquinas como se fosse o pai e a mãe. E começa a dar motim. Um começa a matar o outro. É bem engraçado essa parte. Mas o que ele conta no livro é que o resto da galera que não ouve esse tipo de coisa conseguiu colonizar. E depois de algum tempo eles conseguiram ter contato com o povo estrela que estava aqui. Então começa a formar um império galáctico.
Aí a humanidade tem o que o Cosman chama num livro de verão da humanidade, que é onde o Império ele chega no ápice dele, né? Aí, tecnicamente, começa a parte 2 do livro. O que seria a parte 2? O homem, ele começa a explorar toda a galáxia. Só que qual que é o problema? Ele começa a encontrar vida na galáxia. Só que não vida senciente. Ele encontra plantas, ele encontra todo tipo de vida adaptada nos outros planetas, mas nunca uma vida consciente. E aí, mesmo nessa época, tinha debates filosóficos, religiosos, e eles começam a questionar, né? Peraí, será que nós estamos sozinhos? Será que realmente não tem ninguém? Porque se tem planta, esse negócio tem bactéria, né? Não, então, nem mesmo bactéria. Eles encontram mesmo vida, só que não uma vida desenvolvida igual a gente, assim. Uma vida com a capacidade de pensar, de raciocinar, agir, de criar. Eles encontram plantas, até tipo animais pequenos. Mas nunca uma vida desenvolvida, né? Aí acontece uma treta muito grande. Por quê? Em um dos planetas que eles chegam, sempre quando eles chegam num planeta, o que eles fazem? Eles costumam pegar toda a biologia da Terra, as plantas e as coisas que são necessárias, e eles começam a cultivar no outro planeta para que seja domínio deles, né? Tem um planeta que quando eles começam a fazer isso, analisar o planeta, eles acham um fóssil. E na hora que eles acham esse fóssil é da Terra. Em outro lugar, em um lugar totalmente distante. E aí eles falam, opa, que é isso aqui? O que isso tá fazendo aqui? Tipo, não tem sentido. Inclusive eles chamam esse fóssil de Panderavis Pandora. E aí começa todo um debate. Eles começam, as pessoas que são mais próximas da religião, ali meio que da ciência, começam a achar que isso é a prova definitiva meio que de Deus, meio que do divino. Enquanto que a galera mais cética, ela começa a pensar, não, cara, isso aqui não tem nada a ver com isso. Quem fez isso daqui já estava muito mais evoluído do que a gente, quando a gente ainda estava provavelmente na Idade da Pedra. Então, esse ser que fez isso daqui veio na Terra na época dos dinossauros, pegou um dinossauro, trouxe pra cá, provavelmente pra estudar, pra ver como que ele se comportaria nesse planeta. Inclusive, ele conta que nesse planeta, a estrutura óssea das criaturas que viviam ali era de metal. E esse bicho, ele tinha estrutura óssea igual a gente, de cálcio. E aí começa esse embate. E uma minoria cética começa a observar e falar, cara, isso tá estranho. A gente já chegou, tipo, num limite bem alto, né? A gente já meio que já colonizamos muitos planetas. Talvez a gente já esteja próximo de acabar encontrando uma vida inteligente. Era um dinossauro fóssil? Um dinossauro fóssil em um planeta que não tinha nada a ver. Nada a ver. E aí o que acontece? Silenciosamente, o ser humano, o povo estrela, ele começa a se armar. Ele começa a falar, se aparecer e não for amigo, vamos se armar, porque senão o bicho pode pegar. E aí conta no livro, né, que consequentemente o primeiro contato estava próximo de acontecer. Ia acontecer. E aconteceu. Eles trombaram uma raça chamada Kill, que eu acho que é a quarta imagem que eu mandei aí. Acho que é a quarta imagem que eu mandei aí. É isso mesmo, como se fosse umas libélulas. Só que assim, esses seres, igual eu falei, na época que o homem estava ali na época das cavernas, eles já estavam totalmente desenvolvidos com nanotecnologia. E eles eram mestres em manipulação genética. Então quando a raça humana tromba eles, começa-se um contato, mas o contato deles é tipo assim, a gente não tem diálogo. A única coisa que a gente vai fazer com vocês é arrebentar com vocês. Vocês vão desistir agora ou vocês vão tentar continuar? Ele tinha armas que poderiam destruir, por exemplo, planetas inteiros.
coisas que poderiam mexer com buraco negro. Só que nada disso foi suficiente contra essa raça evoluída dos Kill. Nada. Em menos de 1000 anos, todos os planetas, todos os lugares que o homem colonizou foi completamente obliterado. E a raça humana perdeu. A raça humana perdeu, foi completamente dominada. E aí o que acontece? Aí, igual a quinta imagem que eu enviei aí. Isso aí? Não, a quinta imagem. A quinta imagem mostra o que os Kill fez com os seres humanos. Isso daí, exatamente. Isso aí é o ser humano. Isso aí é o que aconteceu com o ser humano. Bizarro, né? O que os Kill fizeram? Eles involuíram os seres humanos, o povo estrela. Eles pegaram todos os seres humanos e eles transformaram em subespécies. São muitas espécies para eu citar aqui, mas o que eles faziam, né? Eles meio que tiravam toda a inteligência em vários... Tipo, alguns eles transformavam em aquático, outros igual esse cara aqui, que era a galera que tentou se esconder embaixo da terra, e ainda assim eles acharam. Eles transformaram em seres como se fossem morcegos, para viver no escuro, sem olho, entendeu? E assim eles ficaram. E eles construíram diversos monumentos em todos esses planetas, porque eles se sentiram ofendidos de outra raça ter a audácia de colonizar e transformar o planeta de acordo com a vontade deles. Porque eles tinham uma religião própria, que eles fizeram essa religião justamente para não se destruírem, eles próprios se destruírem. E o foco da religião era: nós vamos transformar tudo que estiver à nossa volta de acordo com a nossa própria vontade, com o que nós achamos que é certo. Então, tecnicamente, eles dominaram os seres humanos e evoluíram. Aí, depois de 50 milhões de anos, humilhando os seres humanos, fazendo tudo isso daí, eles pegaram e foram embora. E deixaram todos os seres humanos evoluídos nos planetas lá. E aí a raça humana, que antes era a dona das estrelas, nossa, se tornou um ser evoluído. Tornou um caos. Tornou um caos. Virou tipo um fragmento do que já foi um dia. Aí tipo, são muitas espécies, né, pra falar. Só que uma em especial, que é esse mano do meio aqui, esse mano escapou. Como que ele escapou? Ele conseguiu se esconder dentro dos asteroides ocos. Ele criou naves onde ele conseguia se esconder dos Kill lá. Então ele escapou. Então aí nós formamos praticamente dois lados. Um lado de seres humanos evoluídos, que agora vão começar o processo de evolução. E essa galera que são os Spacers, que eles escaparam e eles ficaram do outro lado. Aí começa todo o processo de evolução. Muitas raças não conseguem sobreviver, só que as que conseguem sobreviver, elas tecnicamente começam de novo o processo de evolução. Começa tudo a mesma coisa. Consciência, tecnologia, começar a explorar outros planetas, rádio, né? E aí o que acontece? Até que chega num ponto onde uma dessas raças consegue entrar em contato com a outra. E aí eles falam: nossa, vocês existem? Então olha que bizarro. É o próprio ser humano evoluído que virou outra raça falando com outro ser humano, sem saber que os dois um dia já foram a mesma coisa. E quando eles começam a evoluir novamente, que acontece? Eles acham, inevitavelmente eles encontram os destroços do povo estrela, que antes eram eles encontram, né, as ruínas, eles falam: puta, isso daqui era a gente antigamente. E inevitavelmente eles também encontram as pirâmides, as coisas os monumentos que os Kill construíram. Sim. E eles falam: cara, olha só o que aconteceu com a gente. Vamos tentar formar um Império Galáctico de novo e vamos fazer uma força-tarefa, né? Tentar desenvolver uma tecnologia pra gente sobreviver. Porque se um dia esses caras voltarem de novo, cara, a gente morre de novo. E aí eles encontram aqueles seres que eu mostrei pra vocês que sobreviveram. Que eles são chamados agora de asteromorfos. Porque eles sobreviveram.
E eles não foram tocados pelos Q. Então eles sabem exatamente de tudo que rolou. A galera que foi evoluída, eles estão buscando entender a história. Os asteromorfos não. Eles escaparam, eles sabem tudo o que aconteceu. E quando eles encontraram eles acharam que ia ser o fim. Que ia ser provavelmente uma raça que ia matar eles e tal. Mas não aconteceu nada, eles só ficavam no canto deles. E aí eles começaram a só tratar os asteromorfos como se fossem, tipo, uma coisa meio que divina, que fica ali na borda do universo, entendeu? E aí eles começaram a viver um longo período de paz, um longo período de prosperidade. A viagem entre as estrelas ainda era muito difícil, porque eles não tinham mais a tecnologia que o próprio povo estrela, que era a raça humana antes, tinha. Então era meio que um império de conversas, eles só conseguiam conversar entre eles. E teve uma treta muito grande, porque eles sempre imaginavam que os Q iriam voltar para tentar destruir eles. Eles nunca imaginaram que a treta poderia vir de dentro do próprio império. E aí o que aconteceu? Uma das raças que os Q criaram de seres humanos era chamada de Caçadores de Ruína. Essa raça ela não foi totalmente tirada a consciência dela, ela foi evoluída parcialmente. Então ela meio que foi colocada um pouco acima de todo mundo. E a tecnologia do povo estrela não foi completamente destruída naquele planeta. E também eles deixaram um pouco da própria tecnologia deles. Então, tecnicamente, os caras começaram a evoluir muito rápido, muito acima de todo mundo. Só que começou a dar uma treta no planeta deles, por causa que o Sol estava expandindo. E eles começaram a achar que por conta deles terem herdado a tecnologia que sobrou ali no planeta, eles eram os escolhidos. Sim. Os escolhidos para guiar novamente, tipo, ninguém mais tinha que sobreviver, só eles. Só que o Sol deles estava se expandindo e eles estavam à beira da extinção. Então, por conta da tecnologia avançada que sobrou e da evolução que eles começaram a ter, eles se tornaram máquinas. Eles conseguiram chegar num ponto onde nem precisava mais de cérebro dentro da máquina. Os próprios computadores conseguiam manter a mente dentro das esferas, que é a sexta imagem que eu enviei aí. E aí, o que acontece? Isso daí mesmo, eles se tornaram isso. Imagina, o ser humano se tornou isso. Caramba, o que é isso? Isso é um ser humano que eles, inclusive, pelo fato deles se tornarem máquinas, eles começaram a odiar a vida biológica. E o que eles fizeram? Eles, por conta de conseguir ter um avanço tecnológico muito mais rápido do que as outras raças que sobreviveram, eles começaram a exterminar todas as raças biológicas. Só uma que não, mas todas as outras raças biológicas eles começaram a exterminar. E eles começaram a formar um império de máquinas. Inclusive o Cosman conta no livro que mesmo que eles sejam máquinas, que eles não sejam mais biológicos, eles ainda são humanos. Mesmo que eles chacinem um planeta inteiro de vida biológica, no fim do dia eles ainda tinham uma família, filhos e tipo contar histórias, entendeu? Eles ainda eram seres humanos. E aí eles exterminam. Todas as raças que conseguiram sobreviver, eles exterminam. Todas. Só uma que não. E essa uma que não se sabe no livro ao certo por que eles não exterminaram, mas eles usam ela como arte. Eles usam ela como arte viva. Tipo, pra mostrar pras outras pessoas. Tipo, olha só como é uma arte viva. Uma arte biológica viva. Aí o que acontece? Começa a dar treta dentro da própria sociedade deles. Porque começa a dar divisão. Começam a ter algumas pessoas máquinas, né? Que começam a falar, cara, isso aqui tá errado. Tipo, toda a vida, tipo, tem que ter o direito de sobreviver. E aí, algumas dessas raças, dessas esferas metálicas, começam inclusive a se apaixonar pelas próprias criações biológicas que eles fazem. E começa a dar a sociedade começa a se dividir. Eles começam a falar, cara, todo mundo tem direito à vida, é errado isso que tá acontecendo. E então eles começam a ter uma guerra civil entre eles mesmos. E é uma guerra civil violenta. E o que eles acham pra parar essa guerra civil? Pra parar a guerra civil, a gente precisa de um inimigo maior.
E para quem que eles olham? Para os asteromorfos, que é a galera que não foi tocada pelos Skrull e que ficava na borda do universo. E aí eles decidem entrar em guerra com os asteromorfos. Totalmente evoluídos também, uma tecnologia muito avançada. E começa uma chacina, né? A guerra a vida biológica contra a vida metálica. Só que dessa vez, não é aqueles seres humanos evoluídos que eles encontraram nos outros planetas. Dessa vez, realmente, são seres humanos que sobreviveram e que também têm uma tecnologia muito evoluída, né? Aí o que acontece? A guerra acontece, bilhões e bilhões de vidas perdidas, mas no final, quem vence são os asteromorfos, que é inclusive a 7ª e última imagem que eu mandei aí. O pau quebrou. O pau quebrou, só que os asteromorfos acabam vencendo. E aí, quando eles vencem, eles decidem... É isso daí mesmo. Eles acabam vencendo. É engraçado a imagem, porque olha só o que acabou se tornando o ser humano, como se fosse um alienígena, tipo dos filmes que a gente assistia, né, nos anos 90. Os asteromorfos vencem e aí, consequentemente, eles decidem não destruir os metálicos. Eles decidem pegar, reprogramar, tirar toda a capacidade de poder militar que eles tinham, mas utilizar eles porque eles ainda eram muito úteis, né? Para conseguir explorar o resto da vastidão do universo. E sobra nessa guerra aquela raça que eu falei pra você, que os metálicos não... Os Gravitals, né? No caso, os metálicos, eles não destruíram. Essa raça sobra. Aí, os asteromorfos, dessa vez, eles não tinham como desviar o olhar, né? Eles falaram, a gente vai ter que cuidar dessa galera. E aí, eles começam a criar vários planetas com essa galera. E começam a criar pequenos outros asteromorfos pra cuidar deles. E aí começa um monte de evento. Eles começam a criar religião inventada. Começam a dar algumas rebeliões. Mas nada tão importante. No final da história, o asteromorfo ele continua evoluindo junto com as outras raças. E aí, tipo assim, aí já começa uma reflexão, né? Tanta coisa aconteceu, tipo, a coisa lá do Kill ficou lá pra trás. Tipo, a gente ainda tá aqui. O Kill nunca mais apareceu. Eles depois... Acontece um evento ainda antes disso. Eles conseguem entrar em contato com uma outra galáxia, que é os Anfifalhas. E aí eles descobrem que essa galera também foi totalmente modificada, aconteceu um monte de coisa também. Sim. Só que agora eles têm maturidade suficiente para um não entrar em guerra com o outro. Então eles conseguem formar uma aliança com essa galera. E eles começam a patrulhar dessa vez, patrulhar mesmo. E conta-se no final do livro que eles reencontram os Kill lá na frente, assim já, tipo, totalmente modificado. Tipo, totalmente diferente do que a gente se entende como ser humano, né? Só que aí eles dominam os Kill. Eles dominam e eles encerram a monstruosidade deles. E aí o que acontece? A humanidade continua evoluindo muito, muito grandemente, né? Eles começam a criar conchas onde eles conseguem dominar os sóis. Eles conseguem tecnicamente evoluir a civilização para um tipo 3, que é o que a galera fala, né? E eles continuam evoluindo. E no final do livro, o narrador fala: cara, só que é o seguinte, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Todos os seres humanos que eu narrei aqui, eles já não estão mais aqui. Eles já foram extintos. E eu, que sou o pesquisador, eu só tô vendo os fragmentos do que aconteceu com a galera. E eles contam que o maior evento que aconteceu foi eles redescobrirem a Terra. Depois de praticamente 1 bilhão de anos, eles descobriram da onde que eles vieram. E aí, quando eles voltam para a Terra, eles não reconhecem mais a Terra. Da mesma forma que a Terra não reconhece mais eles. Porque eles não são mais humanos, né? Então, aí começa a reflexão do livro. O que é ser humano? Aí que começa a reflexão do livro. O livro, a parte mais filosófica do meu ponto de vista é isso. O que é ser humano? Porque foi tudo a partir de uma criação genética. Que os homens estrelas lá não... Foi uma criação tipo de laboratório, né? É a partir deles que começou todo então, a evolução. Aí a gente começa um questionamento. Tipo, o Star People, ele já não era mais humano? Eu acho que já não. Já foi criado no laboratório. Então, talvez é porque a gente tenha uma
uma mentalidade muito limitada. Porque ele né? era meio assim, né? Fosse meio robotizado. Ele foi criado pra aquilo e só fazia aquilo, né? Ele não era Ele não questionava, pô, não vou colonizar um planeta. Ele não tinha esse questionamento, né? Ele não era nem robotizado, mas ele já tinha um pouco de engenharia genética, primeiro que para sobreviver meio que nas naves, né? Que o foco dele era a colonização. Então, ele já tinha meio que um pouco de engenharia genética, mas eu acho que o grande questionamento do livro é esse, cara. Tipo, se a gente continuar evoluindo, nós ainda seremos seres humanos, essa galera que surge posterior, e, consequentemente, do ponto de vista da evolução, antes de nós nos tornarmos Homo sapiens, nós tivemos diversas raças anteriores. Sim. Né? E essa raça anterior, tecnicamente, a gente era humano ali ou não? Cara, se for da época do... For fazer aquele desenho da evolução dos primatas lá e tal, acho que era humano. Porque pra mim o humano tá no planeta Terra. Meu pensamento, Sim, né? seu pensamento. É. E aí o livro ele começa a dar esse tipo de reflexão. Tipo, o que é ser humano? Aí no final do livro ele começa a falar que ser humano é a galera que acabou evoluindo e uma galera que nadava, porque alguns viravam nadadores. Outros foram criados num planeta onde eles não tinham nenhum tipo de problema. A vida deles era cantar Perfeito. e dançar. Isso. Então, tipo assim, Chato. ser humano às vezes é isso, cara. A jornada que importa e não o final. E o narrador, ele fala isso. Ele começa a falar isso, que o que é ser humano, talvez, é a jornada e não o fim. E o que aconteceu com a humanidade, nós não sabemos. O que pode ter acontecido? Ele começa a falar, a gente pode especular o que levou ao fim dos seres humanos. Talvez uma última guerra, talvez cada um isolado no seu canto descobrindo o seu fim individual, ou talvez a humanidade já abriu uma porta para o desconhecido e seguiu. Mas de alguma forma tudo é finito e que a história da humanidade ela foi de fato longa, mas ainda assim fútil, como qualquer outra história. Daria uma boa série, hein? Daria uma boa série. E o Cosmen atualmente ele tá expandindo o livro. Dessa vez ele vai criar um livro com uma versão maior, mais extensa, né? E provavelmente hoje eu acho que ele tem público para fazer uma coisa maior. Tem muita gente no Reddit americano que fica fazendo várias animações, fica fazendo várias artes. Tem um público que tá crescendo sobre esse tipo de obra. Porque eu penso assim, tava aqui Terra e Marte, aquela produção entre os dois mundos e tal. Depois foram pra uma outra galáxia, totalmente fora. Continuou a vida aqui, né? Na Terra e Marte continuaram. Chegou num ponto onde provavelmente o Star People ele se tornou único. O humano agente e o humano marciano provavelmente chegou a um ponto que ele sumiu. Provavelmente ele sumiu, ficou apenas pessoas polvo estrela. Polvo estrela. Ficar ali trabalhando nesse mundo aqui, enquanto todos foram pra lá, teve essa guerra toda, se acabou. O pessoal daqui seguiu a vida. Então, eu acho que essa galera chegou a um ponto que não sobrou mais ninguém ali, sabia? Porque eu acho que eles encontraram coisas tão interessantes longe da Terra que abandonaram. Provavelmente a galera saiu, porque quando eles voltam pra Terra, eles não reconhecem mais, né? E não é contado o que tinha ali, né? Mas só é escrito que a Terra não reconhecia mais eles e eles também não reconheciam mais a Terra. Porque já era muito distante, né? Então, porque assim, quando o pessoal perdeu a guerra pros Kill, eles evoluíram. Quanto tempo que demorou pra eles evoluírem uma tecnologia até encontrar o povo do asteroide? Mais de 50 milhões de anos. Então. Só pra eles conseguirem criar consciência de novo. É que não dá tempo de eu abordar todas as raças, mas a graça são as raças que são criadas. São muitas raças. Tem uma raça que ela é a única que conseguiu trocar um X1 com os Kill. Eles conseguiram resistir 2 vezes. E aí eles ficaram tão furiosos com essa raça que eles transformaram os caras em tapete. Tapete, e aí assim, é um monte de tapete com olho. Nossa. E só pra humilhar. Então, tipo assim, eles usavam esses tapetes e eles usavam pra meio que fazer os fluidos ali e tal. Bem humilhante. E tipo, eles não tiraram a consciência dos caras. Eles queriam que os caras soubessem o que tá acontecendo e que eles perderam.
É bem chocante essa raça. Essa raça é chocante. Nesse livro, depois dessas evoluções e involuções, eles falam sobre religião, alguma coisa? Se existia ou... A religião, ela é importante em diversas partes, né? Uma das partes mais importantes é a do Graviton, né? Quando as esferas metálicas lá, tecnicamente os conservadores nem imaginam considerar a vida biológica digna, é a religião e a filosofia de uma galera que acaba fazendo eles questionarem que todas as vidas importam. Então, a guerra do Graviton, a guerra civil deles, ela meio que começa a acontecer por causa disso, né? Porque a religião impacta. E a Pandora, né? Quando eles descobrem lá o fóssil, a galera mais religiosa acha que aquilo ali é um sinal divino de que eles são únicos no universo. Enquanto que a galera cética pega e fala, cara, isso tá estranho e eu acho que não é não, mano. Eu acho que tem outra raça aí andando por aí que já tinha ido lá na nossa... Lá no nosso planeta. Tem outros aspectos também que você pode pensar da religião, né? Na crença, o quanto que porque eu não analisei tanto as raças que foram criadas, né? Mas cada raça acaba tendo meio que a sua religião ali, a sua cultura. Meio que... E é engraçado você pensar desse ponto de vista, porque todas as raças, quando elas criam consciência, elas vão começar a questionar um criador e isso consequentemente vai formar uma religião, né? Isso consequentemente vai formar uma religião. É uma pena que eu não consegui abordar todas as raças, porque a coisa mais interessante do livro, assim, pra você se divertir, é você ver as raças. E fala de mistura de raças? É difícil, técnica... A maior mistura que você pode imaginar, eu acho que é o próprio povo estrela ali. Porque no começo eu pensei, tipo... Vamos falar marciano, né? Eles nasceram em Marte, criar com os humanos da Terra. Vai gerar uma raça diferente. Porque eles têm uma fisionomia diferente. Aí o povo estrela foi criado para aquilo, também se relacionar com pessoas para criar uma outra raça diferente. Eu acho que isso pode até ter rolado, mas não é o tema central. Mas não é o tema central. Não é tanto o tema central essa coisa da mistura de raça. Eu acho que a maior treta que ocorre realmente é quando o Graviton, que ele se tornou máquina, Sim. ele detesta a vida biológica, né? Ele acha a vida biológica nojenta. E aí começa a rolar um racismo. E aí ele faz racismo com a vida biológica. E quando o Asteromorfo vence ele e forma um novo Império Galáctico, a galera faz racismo com as máquinas por causa de tudo que aconteceu. Então todo mundo tem preconceito com as máquinas, porque tem medo do que pode ter acontecido, entendeu? E pelo que você leu as duas partes, né? O livro é dividido em duas partes? Ou é 2 livros? Hoje, o livro ele pode ser encontrado em inglês, em PDF. É só PDF, né? Eu acho que fizeram uma tradução aí. Só que a melhor forma de você ler ele é no YouTube. Tem ele, eu acho que em 4 ou 5 partes, com uma tradução oficial lá. Eu vi assim pelo YouTube. Tá detalhadinho e inclusive, eles pegaram a autorização do autor. Então tá traduzidinho, bonitinho. E é curto, cara. Acho que é umas 2 horas. Quem quiser ver, é umas 2 horas. Mas eu acho que vale super a pena, assim. E pra você que leu, alguma coisa fez sentido? Ou você acha que é só uma viagem? Eu acho que é um ponto de vista... Viajou ali na maionese e foi indo. Ah, então, ele é um cara virado pra ciência, né? Então o ponto de vista dele é mais virado pra ciência e eu acho uma história muito interessante. Porque ela é meio chocante, né? Ela meio que dá um tapa na cara do que a gente pode considerar principalmente humano. Igual o Joãozinho falou, cara, o cara virou Star People, ele já não é mais humano, entendeu? E o livro meio que questiona isso, né? Ele questiona o que é ser humano. E talvez que, tipo, ser humano são as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. Bizarro. Cara, é muito bizarro, não é? É meio dark, né? É dark, mano. É dark. Inclusive tem a outra lá que é o Man After Man, que vem antes dessa e também é na mesma pegada. O ser humano evoluindo de um outro jeito e tal. Mas eu achei a Tomorrow mais completa. Ela é um pouco mais completinha, ela tem uma historinha mais desenvolvida e ela faz, sei lá, cara, questionar, refletir, entendeu? Tipo, eu que sou uma pessoa evangélica, não vejo nenhum problema de analisar uma obra dessa e começar a questionar. Eu acho super interessante, velho.
Mas esse autor, ele tem outros livros também nessa pegada? Nessa pegada, não. Esse é o primeiro. Ele tem outros livros de paleontologia. Esse livro é o Tomorrows, né? Que é Todos os Amanhãs. Ele tem também o Todos os Ontens, que eu acho que é All Yesterday. Só que é de outra pegada, é de outra parada, não é de ficção igual esse daí. Mas é o que eu falei, eu acompanho ele lá no Twitter, ele tá escrevendo, ele tá expandindo o livro e falaram que ele tá escrevendo um outro livro lá também. Mas o que bombou mesmo foi o All Tomorrows, o que tem uma comunidade forte lá fora, nos Estados Unidos, na Rússia. O meu vídeo mais clicado lá no TikTok é de All Tomorrows. E é muito comentário russo que vem. Russo e americano. No Brasil ainda não pegou tanto? A galera não... Tem uma comunidade pequena, né? Tipo, uns caras igual eu, assim. Uns caras que curtem umas coisas, assim, aleatórias, sabe? Mas e aí, o que vocês acharam da história? Muita loucura? É muita loucura, né, mano? Muita loucura. Ainda mais que eu joguei, meio que vomitei a história aqui pra vocês agora. Tipo, vocês nunca imaginaram uma parada dessa, né? Não, porque passa muitos e muitos... Nossa, anos e anos, cara. É 1 bilhão de anos, se você parar pra pensar. Aí eu fico pensando que, tipo, quando eles reencontram e subjugam os Kill, cara, tanta coisa já aconteceu que isso nem é mais tão relevante. A galera que humilhou a gente ali, tipo, já passou tanta coisa, sabe? Tipo, eu fico imaginando, não conto o que eles fizeram com os Kill, mas eu sempre fico imaginando que a melhor vingança seria pegar eles e transformar eles em humanos. Cara, isso seria poético, simbólico, né? Porque imagina, pegou a galera que um dia humilhou a gente e agora vocês vão descobrir o que é ser humano. Os Kills meio que só se defenderam, né? Eles estavam, tipo, meio que... Foram aquele planeta lá, os humanos não, o povo estrela foi lá, né, pra colonizar. Eu acho que se defenderam, se você pegar do ponto de vista da própria raça deles, porque o que acontece? Eles tiveram brigas, né, internas, que quase levaram eles à extinção. Então, para proteger a própria raça deles, eles criaram uma religião onde eles falaram, cara, a gente vai fazer tudo à nossa volta de acordo com a nossa vontade pra gente não se destruir. E o Cosmin meio que fala ali que eles tinham meio que uma mente coletiva, todo mundo meio que pensava coletivamente, tipo uma mente só pra todo mundo. Então, se você parar pra pensar desse ponto de vista, tecnicamente, talvez eles se defenderam de uma outra raça que poderia ameaçar, né? Ameaçá-los. Mas... E eles não se aprofundam na história dos Kills, não, né? Não se aprofunda. Eu espero que no próximo livro ele se aprofunde, porque é uma coisa que todo mundo... É porque eles vieram pra Terra, pegaram um animal, levaram pra testar, pra ver como é que vivia lá. Na época dos dinossauros, cara. Na época dos dinossauros não tinham... tipo... seres parecidos com a gente, com o humano. Pelo que eu pesquisei aí nas inteligências artificial, tinha um animal pré-histórico lá, que foi esse animal que um dia saiu da água e foi evoluindo até virar, tipo, um ancestral mais próximo que a gente tem. Só que também é muito distante. Muito distante. Então o livro ele trata dessas distâncias, né? Mas é muita loucura, né, rapaziada? É muito loucura. Dessas fases aí que teve... vários milhões de anos, etc., várias criaturas. Você queria ter vivido alguma era dessa aí? Eu fico imaginando o Star People, né, quando eles chegaram no ápice, quando eles se tornaram governantes das estrelas, porque ele fala no livro, né, que as pessoas viviam o máximo potencial da vida, de filosofia, religião, amor, eles viviam o máximo possível potencial de um ser humano. Se fosse pra escolher uma, eu escolheria essa, porque... Tipo, depois de um tempo eles foram dominados pelos Kill, né? Só que eles reinaram por muito tempo. Eu fico imaginando que tipo de histórias que eles viveram, né? Cara, deve ser umas coisas muito malucas, umas coisas que a gente não consegue nem imaginar. Loucura, né? Dá pra viajar demais, né? Nossa. Dá pra viajar demais. O livro já é uma viagem, velho. Imagina você criar uma navezinha e enviar a navezinha pra navezinha criar o ser humano lá, em vez de você fazer a viagem. Isso daí é um conceito que eu acho bem interessante também. Mas e aí, vocês acharam a obra muito dark? Os seres humanos eram criados pelas máquinas. Pelas máquinas. E, tipo assim, cara, não tinha sentimento? Então, alguns ele é começavam a dar treta, por causa que eles ainda eram humanos, né? Que ele era criado com um propósito, né? Colonizar aquele planeta, pra mais nada, né? Só que ainda era humano, né? A humanidade dele ainda apontava e como ele não tinha mãe nem pai, ele começava a olhar pra máquina, tipo...
e começava a dar motim, começava a dar treta. Eles começavam a meio que achar que a máquina era o pai e a mãe deles. Isso é louco, porque isso é um sentimento humano, né? Cara, isso é muito louco, cara. Nossa. Mas uma coisa que a gente tá mais próximo aí, será que a gente vai habitar Marte? Então, eu não sei nessa geração, né? Eu fico acompanhando as paradas do Elon Musk e tal. Eu acho que eu não vou ver, cara. Eu não tenho esperança, não. Não tenho esperança. A não ser que, tipo, ter uma... Eu acho que conseguiria levar uma nave pra lá, cara. Tipo, pelo menos ver o ser humano pisando lá. Mas nada além disso, mano. Que hoje tá vendo o quê? Uns 3 anos de viagem? Quando tá alinhado... Muito tempo. Mas você viu que teve uma janela recentemente e eles não foram. Então, assim, tempo. já... Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que a gente não vai ver. Talvez meu trineto, meu quadraneto veja, mas a gente eu acho que não vai ver não, rapaziada. A gente vai ficar só na ficção mesmo. Só se reencarnar, pô. É só se reencarnar. Putz, só falando uma coisa pra vocês, que depois que eu li toda essa obra, eu comecei a escrever um livro baseado nesse que eu li. Só que o que eu queria fazer? O Cosmin escreveu do ponto de vista evolucionista. Eu comecei a escrever um livro, como que isso aconteceu, só que do ponto de vista criacionista, do ponto de vista de Deus. E aí eu comecei a escrever esse livro, tô escrevendo ainda, tô pensando em lançar, não sei se eu lanço, rapaziada. Lançar, pô, igual ele fez, pô, ele jogou na internet aí. Aí eu queria que as pessoas tivessem um outro ponto de vista, como que é a visão criacionista. Aí seria uma especulação criacionista. Aí eu estou lá desenvolvendo. Mas já tem nome ainda, já. O nome do livro é Deus Existiu. Legal. E eu tô escrevendo lá, quem sabe um dia eu Você tá publico. escrevendo autoral? Tá usando alguma IA pra te ajudar? Eu fico debatendo com a IA alguns pontos de vista que eu tenho, mas tecnicamente eu tô fazendo tudo do zero mesmo. Legal. Porque, tipo, eu só queria que fosse uma outra ideia, uma visão totalmente diferente da do Cosmin, só que de uma visão do ponto de vista religioso e criacionista. Especulação. Quando o povo volta pra Terra, que um não reconhece o outro, não fala como é que ficou a Terra, né, nesses anos. Então, não fala, cara. Né? Só fala que a Terra não reconhece. Da mesma forma que a Terra não reconhecia mais os humanos também não reconheciam mais a Terra. Então, tipo, passou tanto tempo, né, que, tipo, não reconhecia mais. Você vê se o povo da Terra se evoluiu mais ou ficou aí eu fico na dúvida também. Será que ficou uma galera igual a gente, que não virou povo estrela nem marciano, e ficou aqui, ficou isolado, e aí, se a gente visse essa galera chegando, a gente provavelmente ia achar que era ET, né? ET. Só que não, é só o ser humano que foi, voltou e agora tá totalmente diferente. Então, é o tipo de história que mostra que os aliens e a galera que tá lá pode ser a gente mesmo. A gente mesmo que só se distanciou. Primos distantes se reencontrando. Então no seu ponto de vista, você acredita que pode ter uma galera que já foi pro espaço aí, pode voltar aí você tá entrando nos questionamentos que o livro quer fazer com você. Aí, todo esse tipo de questionamento é exatamente o que o Cosmin quer que você comece a questionar. Qual que é a nossa origem, né? Você acredita que tem vida fora da Terra? Eu sou da mesma opinião do Serjão. Eu acho que não. Porque daquele ponto de vista que o universo ele é infinito, só que as variáveis para que exista a vida, elas não são. É necessário que tenha um planeta alinhado de tal x forma, é necessário que haja esse evento, que tenha água, que tenha uma série de coisas. Posso estar errado? Posso. Mas eu acho mais poético se a gente estivesse sozinho no universo. É meio poético. Isolados. A única consciência em todo o universo é a gente. É uma coisa meio poética. É uma parada que vai puxando uma coisa puxa a outra, né? Mas, tipo, por que existe o planeta Terra? Tipo, qual é o sentido, né? Por que nós desenvolvemos consciência e a gente tá no topo da cadeia alimentar e nós questionamos a vida, cara? Nós questionamos... Nascer, viver e morrer... E pensar em Deus, em pensar na morte, na vida, no amor, cara, isso é muito louco, velho. É uma loucura. Quem criou, da onde veio. O meu livro também aborda tudo esse tipo de coisa, só que do ponto de vista criacionista. Quem sabe um dia eu publico, né, rapaziada? Publica e volta aí pra gente se tiver público aí, eu publico. Boa. Não, publica, velho. Se não tivesse, acaba tendo, cara. Quem sabe um dia a gente faz um episódio aí só pra eu contar meu livro. Eu conto meu livro, eu conto meu livro, cara. E pra quem quiser saber mais sobre esse livro, como que é? Fala pra galera aí, pra galera recapitular. Out Tomorrows. Eu criei um canal lá, galera. O nome do canal é Out Tomorrows Brasil. Eu vou começar a postar vídeo lá sobre todas as raças, sobre a história. Alguns conteúdos que eu pego na gringa também, que eu vou traduzir pra vocês
pra vocês saberem. E se alguém se interessar lá, se alguém se interessa por Outmorrow, segue o canal no YouTube lá, galera. Outmorrows Brasil? Outmorrows Brasil. É a fotinho do asteromorfo. Só olha lá que quem conhece sabe. Top. A gente vai deixar na descrição aqui pra facilitar a galera. E o seu Instagram pessoal também, deixa pra galera aí. Se a galera Meu Instagram pessoal é @nandokill. Só que, tipo, eu não posto quase nada lá, Low cara. profile. Low profile. Low profile. Eu não posto quase nada lá, rapaziada. Fera demais. Então o bate-papo foi top, não, Joãozinho? Foi, cara. Essa história aí me pegou de surpresa, cara. Foi uma Achei que loucura, ia ser né, mais- velho? Cara, essa história é loucura. Loucura, velho. Pra Se eu quem viu a for primeira vez, é loucura. ficar pensando, cara, nossa, mano, vai longe, cara. Achei que ia ser mais tranquilo, mas... Cara, não, o bagulho é foi tenso. além. O bagulho é tenso, velho. O bagulho é tenso. Então é isso aí, mano. Valeu demais, tamo junto. Vamos te aguardar pra próxima aí pra gente trocar uma ideia sobre o seu livro. Bora, quem sabe, demorou. Então é isso, galera. Se você curtiu o episódio, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui o que você achou sobre essa doideira que a gente conversou agora, né não, Joãozinho? Isso aí, pessoal, se inscreve lá, compartilha. Vamos pra próxima. E é isso aí, tamo junto, valeu e até a próxima. Aloha. Aloha.